Você quer aprender a fazer o bolo de chocolate mais fofinho e delicioso que vai roubar a cena da sua festa de aniversário? E o melhor, sem complicação e com ingredientes que você já tem em casa. Fica até o final porque eu vou te mostrar o segredo que faz toda a diferença no sabor e na textura desse bolo. Eu gosto sempre de começar preparando a minha forma do bolo. Aqui eu estou usando uma forma redonda de fundo removível. Então, eu já recortei aqui o tamanho certinho de papel manteiga para o fundo da minha assadeira. Então, você vai colocar o papel manteiga e recortar o tamanho do fundo da sua assadeira aqui. Então, já recortei, vou colocar o meu fundo primeiro. Esse é um outro papel manteiga que eu já compro um rolo, eu já tenho um rolo, que ele já é para colocar na lateral do bolo, que já facilita. Mas se você não tiver também, você pode recortar o seu aí na sua casa, ou você untar do jeito tradicional, com óleo e com farinha, que também funciona super bem. Pronto, a minha forma já está pronta, agora eu vou ligar o forno a 180 graus, enquanto a gente prepara a massa do bolo. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui na minha batedeira os ovos e o açúcar. E vou bater até formar um mousse, uma massa bem branquinha. Vocês vão ver como que vai ficar aqui, ó. A gente vai bater aqui até ela ficar um mousse. Agora essa parte aqui já ficou pronta. Eu vou misturar na água quente o cacau em pó. Porque com a água quente, o cacau em pó dissolve melhor e depois na hora que a gente vai colocar essa misturinha aqui dentro da batedeira, o cacau em pó não sobe toda no nosso rosto. Então eu já dissolvo aqui. Adiciono o óleo e deixo aqui essa misturinha preparada. Pronto, agora eu vou colocar metade da minha farinha aqui na massa. Vou mexendo sempre de baixo para cima, para ela ir criando esse ar aqui dentro da massa. Vou jogando devagar aqui um pouquinho dessa mistura de cacau com água e o óleo. E continuo mexendo aqui, ó. Agora toda essa parte vai ser na mão. Um pouco mais de farinha. E mais da mistura aqui. Bicarbonato. Nosso bicarbonato, porque o bicarbonato faz com que o bolo ele fica bem escurinho mesmo, ele fica bem escuro na hora que ele assa. Último, o nosso fermento em pó. Enquanto o bolo está assando, eu vou começar a preparar o recheio do bolo, que é um brigadeiro trufado. Então aqui eu vou colocar o leite condensado, a manteiga, cacau em pó 50%. Se você não encontrar o seu cacau em pó 50%, você pode fazer uma misturinha que eu faço aqui para ficar 50%. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Eu já pego esse cacau e misturo aqui com o creme de leite. E agora nós vamos mexer até ficar num ponto de brigadeiro. Para desenformar o bolo é super simples. Você vai pegar um copo, colocar embaixo. Aqui eu estou usando o coador de café, que é de uma amiga minha. E olha só, já desenformei ele. E olha como que é fácil pra gente tirar, tá, gente? Ele já tá frio o bolo aqui. Eu já vou tirar todo esse papel manteiga. E ele já tá ótimo. Aqui você pode pegar. Agora a gente vai tirar essa parte de cima do bolo. Olha, porque ele fica mais gordinho. A gente vai tirar essa tampa do bolo, tá? Então assim, ó, mais reto. Aqui a gente vai cortar em duas. Ou você pode cortar no meio, ou você pode fazer 3 massas, que ela vai ficar mais fininha se você fizer 3 com 2 recheios, tá? Então você vai fazer uma marca aqui embaixo. Como eu não tenho cortador em casa, eu vou fazer uma marca
Você vai cortando ele aqui na lateral toda. Vou pegar uma linha aqui e vou colocar, olha, onde tá meu primeiro risca. Aqui, ó. E você vai vindo de um lado para o outro e vai passando essa linha, ó. Feito isso, a gente já vai dividir. Aqui já tá um, ó. Que a gente pode colocar embaixo essa depois, que a bancada já tá limpa. Olha só. 2, 3. Agora eu tirei a parte de baixo do bolo, virei e vou tirar esse papel manteiga. Olha como que fica super fácil, gente, pra gente retirar, tá vendo? Agora nós vamos para a montagem do bolo. E uma dica muito importante que eu dou para vocês, gente, esse bolo a gente tem que fazer super rápido. Descansou a massa, a gente já vai começar a montar o bolo. Aqui na assadeira do bolo, eu já coloquei um plástico para o bolo não grudar. Então você coloca aqueles saquinhos, um saco plástico aqui, porque a gente vai montar o bolo aqui dentro. Então o que eu faço? Eu vou pegar essa parte aqui que está mais grossa do bolo e já vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar assim, deixar aqui embaixo. Uma dica super importante. Para regar o bolo, eu utilizei aqui, vou utilizar aqui leite e um pouquinho de cacau em pó. Aquele restinho de leite condensado que fica na lata, você também pode colocar aqui que fica ainda mais gostoso. Não vai ficar muito doce. E é muito importante que você regue bem esse bolo. Esse bolo tem que ficar bem regado. Então aqui, olha, eu tenho 300 ml, mais ou menos uma lata de leite. Então, a medida da lata de leite condensado você usa para colocar o leite aqui dentro, tá? Então, é bem importante que esse bolo fica bem regado. Não fique com medo, porque ele depois ele vai secar, tá? Na geladeira. Se você não regar bem, ele vai ficar muito seco, vai ficar um bolo ruim. Então, esse é o segredo, tem que regar bem aqui, ó. Se o seu recheio, por acaso, ficou um pouquinho duro, volta ele para o fogo. Se necessário, põe um pouquinho de leite, que ele vai amolecer de novo, tá? Então, por isso que eu falei que tem que ser bem rápido a montagem do bolo, porque ele pode começar a ficar duro demais para colocar aqui no nosso bolo. Ó. Você vai colocar a quantidade, vou colocar um pouco do recheio aqui. Aí a parte de cima, agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou colocar esse bolo aqui, ele tá totalmente úmido, né? Vocês viram tanto que eu coloquei de leite aqui, quanto que eu reguei ele aqui. Então agora, eu vou colocar esse bolo, vou colocar outro saquinho aqui e vou colocar ele na geladeira pelo menos 3 horas para depois fazer a cobertura, que é o mesmo brigadeiro, só que eu vou fazer um brigadeiro depois fresco para colocar em cima da cobertura, porque ele pode ficar muito duro. Se você quiser usar o restante que está aqui, por exemplo, sobrou muito recheio, dá para colocar um pouco em cima, então você reserva e aí depois você esquenta um pouquinho, coloca um pouquinho de leite, ele vai soltar de novo, ele vai ficar molinho de novo e aí você consegue colocar na cobertura. Depois, na hora que ele ficar pronto, a gente já começa a fazer a nossa cobertura. Agora eu já deixei o meu bolo na geladeira, ele tá firme, então no mínimo deixar ele 3 horas na geladeira. Então ele tá assim, já tá bem mais firme, vai ficar bem mais fácil pra gente tirar ele. Você usar o teu suporte onde você vai colocar o bolo e colocar ele de cabeça para baixo, assim. Pronto. Aí agora vai ficar bem fácil pra gente desenformar, olha só. Olha como que o nosso bolo está maravilhoso. Vou tirar esse plástico aqui. E agora, tanto você vai fazer decoração que você quiser no bolo. Você pode deixar ele tanto como um naked cake, e aí você só decorar na parte de cima, colocar o brigadeiro na parte de cima, ou você colocar o brigadeiro na parte toda. Eu ralei o chocolate aqui, a barra de chocolate, para decorar a parte do bolo em cima, e você pode colocar uns brigadeiros também. O brigadeiro para cobertura, ele tem que estar molinho. Então, se você
guardou aquele brigadeiro, ele vai endurecer um pouco. Para você amolecer, você tem que colocar um pouquinho de leite ou de creme de leite que ele já vai amolecer. Volta no fogo ele um pouquinho, coloca um pouco de leite e aí ele vai ficar bem molinho. Senão você não consegue colocar no teu bolo para você espalhar, ele fica muito duro. Vamos lá?